Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os distúrbios de aprendizagem e, como falado na última aula, hoje vamos falar sobre os distúrbios de integração, que também fazem parte dos distúrbios de entrada. Bora aprender? Os distúrbios de integração são divididos em dois distúrbios diferentes, que são o distúrbio de sequência, que nele as crianças conseguem entender as informações obtidas, mas não conseguem transmitir essas informações. Um exemplo, a criança está ouvindo uma historinha e na hora de recontar ela acaba não conseguindo lembrar a sequência e pode inverter as informações e acabar contando a história de trás para frente. Outro exemplo pode ocorrer em operações matemáticas e ela acabar invertendo os resultados ou simplesmente na hora da escrita inverter as letras e sílabas. Uma criança que tem dificuldade em dar sequência no que é visto pode ser chamado de distúrbio de sequência visual. E crianças com dificuldades em obter sequência do que é ouvido pode ter o distúrbio de sequência. Continuando ainda nos distúrbios de entrada, temos os distúrbios de abstração. Nesse distúrbio, a criança consegue registrar a informação e coloca em sequência correta, mas não consegue dar significado correto ao que foi aprendido, nem fazer uma assimilação. Por exemplo, a professora conta uma história sobre uma criança e seu cachorrinho. E após a história, a professora pergunta se a criança conhece algum cachorrinho. E, gente, ela simplesmente não consegue responder a pergunta, mesmo tendo entendido a história, pois ela só consegue falar do cachorrinho da história e não sobre os outros cachorrinhos. O último distúrbio de entrada é o distúrbio de memória. Quando recebemos uma informação, nós geralmente compreendemos e registramos para depois arquivarmos essa informação, que também pode ser chamada de memória, correto? E nós possuímos dois tipos de memória, que é a memória ao curto prazo e ao longo prazo. A memória a curto prazo pode guardar informações por apenas algumas horas. Por exemplo, quando você grava um endereço, um número de telefone, para utilizar posteriormente, no dia seguinte eu tenho certeza que você não vai mais lembrar dessa informação. Já a memória a longo prazo, ela é arquivada e geralmente acontece por conta da repetição dessa informação. Você pode passar dias e dias e sempre irá lembrar dessa informação. Um exemplo, a gente nunca esquece o nosso endereço, o nosso e-mail ou algumas senhas importantes. As crianças com distúrbios de memória geralmente são afetadas na memória a curto prazo, e isso acaba afetando consideravelmente na sala de aula. As crianças com esse distúrbio acabam precisando escutar uma informação por muitas vezes até conseguir que seu cérebro guarde essa informação. Essas crianças acabam não sendo afetadas na memória a longo prazo. E chegamos ao fim dessa aula de hoje. E se você aprendeu e gostou da nossa aula, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas como você entendam um pouco mais sobre os distúrbios de aprendizagem. E na próxima aula nós vamos falar sobre os distúrbios de saída. Você sabe o que são? Se sim, comenta aí embaixo.